Olá, eu sou Igor Alcântara e este é mais um vídeo para o meu canal relacionado ao assunto de ciência de dados. Se você quiser saber mais sobre este assunto, sobre os cursos e workshops que eu faço na área de ciência de dados, você pode entrar no meu site, que é o igoralcantara.com.br. O objetivo desse vídeo é dar uma pequena e muito breve introdução à linguagem R, realmente para iniciantes. Eu não vou entrar muito a Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a linguagem, mas a gente vai desde o início da instalação e alguma sintaxe básica. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é instalar dois aplicativos. O primeiro é a linguagem R em si, ou a linguagem R em si, e o segundo é o ambiente de desenvolvimento. Claro que você pode desenvolver no próprio console da linguagem, mas existe uma ideia gratuita que torna a sua vida muito mais fácil. Então, ao invés de ficar decorando links e tal, eu aconselho você a ir lá no Google e você simplesmente digitar, né, download R, e aí ele vai te mostrar, o primeiro resultado é o site do CRAN, né, que é o repositório da linguagem R, que tem tanto o ambiente de desenvolvimento em si, quanto os diferentes pacotes. Então você clica lá, aí ele vai ter a opção lá, você pode baixar para Windows, mas se você quiser para Linux, né, você pode entrar no site inicial lá do CRAN, né, que seria esse cran.r-project.org. Você vai entrar lá e aí você vai ter as opções para Linux e macOS. Você entrou, foi lá em Base no caso, fez o download, instalou a linguagem R e você, a princípio, está pronto para começar. Só que eu aconselho a gente também a instalar o RStudio, né, que é um ambiente de desenvolvimento que torna a nossa vida bem mais fácil. Várias coisas que você precisaria digitar um código, né, uma linha de comando, você pode fazer com uma interface visual através do RStudio. Mais uma vez, vamos usar o Google, né, vamos só colocar aqui download RStudio. E ambas as ferramentas são gratuitas. Então você clica lá no primeiro link que aparecer, Download RStudio. Existem diferentes versões, né, para empresas com opções de você fazer um scheduling de scripts que vão rodar, etc. Enfim, você pode comprar outras versões, mas a princípio ele é gratuito, né, para desenvolvimento ele é gratuito. Então você vai clicar lá na opção que estiver falando Free, você vai clicar em Download, você vai escolher um instalador equivalente ao seu sistema operacional, né, o Windows ou Mac, diferentes versões do Linux. Você vai escolher o instalador ali, vai clicar, vai fazer um download e vai instalar. Sempre instalando o R primeiro e depois o RStudio. Feito isso, tendo tudo instalado, você já pode então abrir o RStudio para começar a trabalhar. Eu coloquei no caso aqui já um atalho, né, na minha barra de tarefas, mas enfim, é só também entrar lá no RStudio e está tudo certo. Vamos então abrir aqui o RStudio. Quando você inicia o RStudio pela primeira vez, ou um ambiente do RStudio que, enfim, ele não teve o seu estado, né, salvo, né, você não salvou o state dele, é isso aqui que você vai ver. Você vai ver um console onde você pode já começar a trabalhar, já digitar instruções. Eu posso, sei lá, por exemplo, digitar uma operação matemática aqui, né, Enter, e ele vai me dar ali o resultado. Enfim, posso escrever código R em si e ele vai gerar aqui tudo para mim. Então essa parte do console. Aqui a parte do environment, no ambiente, ele vai dar todos os objetos criados, né, e características sobre esse objeto. Por exemplo, eu tenho aqui duas estruturas de dados que ele já vem carregado na seção por padrão. Aqui ele tem quantas linhas tem, que a gente, em ciência de dados e estatística, a gente chama isso de observações, né, e quantas colunas que ele tem aqui em estatística ou ciência de dados a gente chama de variáveis. E aqui outros objetos variáveis, no caso, que foram criadas, e o tipo, e os valores, etc. Então essa parte do ambiente. E de restante aqui você vai ter os arquivos, se você estiver trabalhando em um determinado diretório, os seus gráficos, né, os plots, que a gente vai ver isso, quais são os pacotes que você tem instalados, e aí você pode, inclusive, selecionar um determinado pacote que você sabe que tem uma atualização para aquele pacote, né, clicar lá em um update, e você vai reinstalar esse pacote com a atualização mais recente. Tem a parte de help, enfim, é a ajuda, que eu vou falar um pouquinho, umas formas bacanas de usar a ajuda do R.
E um viewer aqui é quando você está trabalhando com desenvolvimento de aplicações dentro do R, por exemplo, Shiny Apps e tal, que você vai ter a visualização desta aplicação ali. Então esse aqui é o ambiente simples aqui do RStudio. Ou a gente pode trabalhar no modo de arquivo, eu posso criar um arquivo e salvar o meu código no arquivo para executar depois. Então eu posso clicar nesse íconezinho aqui, ou em File, New File, e aí caso eu quero criar um RScript, né? E aí eu tenho um arquivo e eu posso digitar meu código ali. Bom, vamos começar então com um pouquinho da sintaxe básica aqui do R, né, através aqui da demonstração aqui no RStudio, para a gente entender mais ou menos como funciona. Primeiro, eu vou criar aqui uma variável x e eu vou atribuir essa variável x o valor 2. E aqui eu vou usar o operador de atribuição do R, que é esse sinalzinho aqui de menor e um hífen. Aqui eu estou dizendo que o x vale 4. É a mesma coisa do igual. Na verdade, eu posso até usar o igual, né? Mas normalmente você vê programadores em A, eles usam este operador de atribuição aqui, até por uma questão de compatibilidade com a linguagem mais antiga, que é a linguagem que hoje não é mais utilizada, mas enfim, que foi a linguagem que originou o R, que era a linguagem chamada S, né? Que é, enfim, a linguagem sob a qual o R foi construído. Então eu vou criar aqui essa variável x para executar este código, executar uma linha de código estando neste modo aqui. Eu posso ou clicar aqui no Run, ou eu posso usar as teclas de atalho Ctrl Enter. Ele vai executar e aí eu vejo o resultado aqui no console. Então ele executou, ele armazenou o valor 4 na variável x. Vamos criar agora aqui uma variável y. Mesma coisa, vamos dizer que essa variável y tem o valor de 3. Eu posso dar também um Ctrl Enter. E aí eu vou... E legal esse operador de atribuição que eu posso usar ele até o contrário. Eu posso dizer, por exemplo, eu quero pegar o valor 7 e eu quero atribuir o valor 7 à variável z. Só que veja que agora a setinha está apontando para o outro lado, né? Então, em vez do sinal de menor, vai ser o sinal de maior. E eu posso, inclusive, executar mais de uma linha de uma vez só, né? Se eu quisesse, por exemplo, executar todas de uma vez, eu poderia selecionar todas, né? Clicar aqui no Run ou Ctrl Enter, e ele executaria. E aí a gente pode ver aqui no Environment que ele tem lá os variáveis e os valores de cada uma dessas variáveis. Então, é assim que a gente vai atribuir valores a variáveis, seja numérico, seja texto, enfim, se fosse um texto, eu só colocar o valor entre aspas. Se eu quiser exibir o valor de uma variável, eu posso simplesmente, ou de um objeto, né, digitar aquela variável ali e mandar executar a linha. Ele mostrou aqui para mim, né? Ou eu posso usar o comando print, se eu quiser exibir aquele valor também no console. Vamos botar aqui, ó, y. Tá lá, mostrou o valor. Ou eu posso até exibir todas de uma vez, né? Que eu posso usar o print combinado. Tem um outro operador que a gente chama de paste, né? E aí ele cola coisa. Eu quero mostrar o x, o y e o z. Você pode colocar aqui quantos parâmetros quiser. Dê aqui um Ctrl Enter e ele mostrou aqui para mim o valor de x, y e z. Beleza? Então aqui a gente criou uma variável e atribuiu valores únicos para ela. Mas eu também posso criar um objeto, né, um vetor, enfim, e atribuir uma lista de valores, uma coleção de valores. Então digamos que eu queira aqui construir uma lista com os primeiros números primos. Vamos chamar de primeiros primos. Operador de atribuição aqui. E toda vez que eu quero criar uma lista, uma coleção, a gente pode utilizar, uma das formas é utilizar essa funçãozinha C. É somente C. Aí você abre aqui o parênteses, aí você vai colocar lá os seus itens, digamos. Os primos, então vou colocar aqui o 2, 3, o 5, 7, o 11, o 13, deixa eu ver, 19, o 23 e o 29, tá? Esses aqui são os primeiros números primos. Tá? Eu dei um Ctrl Enter, ele executou, eu posso ver aqui, esta aqui o objeto, a variável foi criada, e aqui eu tenho os valores, né? Certo? São 9 elementos no caso. Bom, e aí como isso aqui eu tenho uma coleção, e pensando que a linguagem R ela foi feita para a ciência de dados, para a estatística principalmente, e essa é uma vantagem, inclusive, que eu acho que o R tem em relação ao Python, que ela é focada para essa função, então ela é muito, o aprendizado dela, a curva de aprendizado é muito menor, né, porque ela é bem voltada para uma utilidade específica, que é toda essa parte de estatística, machine learning, toda essa parte que envolve a ciência de dados. Então ela acaba sendo mais fácil, ela acaba sendo mais direta. Então como ela
para isso, então tem algumas funçõezinhas que elas já vêm enfim, carregadas em memória. Por exemplo, digamos que eu quero ver qual que é a média disso daqui. Deixa eu copiar esse objeto, não ter que digitar de novo. Digamos que eu quero saber a média desse meu vetorzinho. Então é só usar a função min, que a média aritmética em inglês a gente chama de min, né? E aí eu executei, está aqui, essa é a média desta coleção. Se eu quiser saber, por exemplo, qual que é a soma desses números, né? Funçãozinha de soma, enfim, tá lá, soma. E aí posso botar, por exemplo, qual é o valor máximo, né? Ele vai me dar qual é o valor mínimo, etc. Posso botar, por exemplo, qual que é o desvio padrão, Standard Deviation em inglês, né? Então a função SD, esse aqui é o meu desvio padrão. Por exemplo, qual que é a minha variância? Então, posso usar aqui a funçãozinha var. Eu posso, por exemplo, qual que é a minha mediana? Então, a median, né, que é a mediana em inglês. Sempre o nome da função estatística em inglês. Ele calculou para mim qual que é a mediana, no caso, exatamente o 11 mesmo, né? Porque ele está aqui, ele divide a lista no meio, né? Se a gente colocar lá em ordem crescente. E todas essas funções estatísticas, inclusive eu posso pegar aqui toda a lista dos os 5 números lá, né, do Tuckey lá, e posso executar, ele vai me dar aqui, aqui é o valor mínimo, é o máximo, é o primeiro quartil, né, a mediana e o terceiro quartil, estão todos aqui, enfim. Todas as funções estatísticas o R já traz ali, digamos, de fábrica, né. Outra coisa bacana em R é que ele é muito fácil de trabalhar com matrizes, vetores, enfim, qualquer tipo de coleção de números, é muito fácil. Então, por exemplo, digamos que eu quero pegar aqui essa minha coleção aqui que a gente criou, esses primeiros primos, e eu quero multiplicar cada um dos elementos pela variável y, ou seja, eu quero pegar o triplo desses números. Eu não preciso fazer um loop e multiplicar cada um, eu simplesmente pego essa matriz aqui, multiplico por aquela outra variável lá, executei, está aqui o resultado, é o triplo de cada um daqueles números. Você pode fazer, inclusive, entre matrizes diferentes. E vamos criar, aqui eu criei uma sequência de primos, né, enfim, existem pacotes que trabalham especificamente com números primos, mas eu criei basicamente uma sequência, né, não uma sequência com um incremento em 1, mas eu criei basicamente uma sequência. Tem várias formas de você criar uma sequência em R. Então, digamos que eu queira criar uma outra lista que eu vou chamar de primeiros, agora eu vou chamar de primeiros números. Então, a atribuição, e digamos que eu quero pegar os números de 1 a 10, você pode botar aqui 1, 2 pontos, 10, e ele cria para você uma lista que contém os números de 1 a 10. Digamos que eu quero pegar agora, eu quero os números, só os números pares, ou seja, eu quero começar no 2 e eu quero ir de 2 em 2. Então eu posso criar aqui uma outra coleção, chamar de primeiros pares, certo? E aí você pode usar a função seq, S-E-Q, e aí você vai colocar qual que é o número inicial, no caso aqui 2, vamos pegar de 2 a 20, por exemplo. 20 é o meu número final, e eu posso usar aqui o atributo, o parâmetro, né, by, e botar aqui 2, então ele vai fazer isso de 2 em 2. Quando eu executar essa linha, Ctrl, Enter, ele criou essa coleção, primeiros pares, que ele vai aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc., até o 20. Então é uma outra possibilidade da gente criar sequências. Então, essa aqui, enfim, é um básico sobre a questão da sintaxe da linguagem A, tem várias funções e tal. Eu tenho um workshop online que é um dia, enfim, com certificado e tudo, que a gente fala só da linguagem A e a gente vai toda a parte de manipulação de dados, a parte gráfica, etc. Então esse vídeo era mais uma introdução, mas eu quero mostrar ainda mais uma coisinha, eu quero mostrar a parte gráfica. Digamos que eu quero plotar, né, eu quero ver qual que é, existe alguma relação, enfim, eu quero plotar duas dessas coleções aqui. Claro que não vai ter muito significado estatístico, mas vamos lá. Digamos que eu quero pegar a minha coleção de aqui primeiros números, você vê que ele tem o IntelliSense, né, já te mostra o objeto, então eu quero mostrar aqui no eixo X primeiros números, no caso, o eixo Y, primeiros números, e os primeiros pares no outro eixo, no eixo X. E aí eu vou usar a funçãozinha plot, que ele vai fazer aqui um scatter plot, né? Então eu executo a linha aqui. Vamos fazer com run agora. E aí ele vai aqui na abzinha plot, ele te exibe aqui, ó. Então os primeiros números, na verdade é X, né? Os primeiros pares no eixo Y, eu falei o contrário no começo. E ele plotou aqui a correlação entre os dois. Então você vê que ele pegou o primeiro com o primeiro elemento, o segundo com o segundo elemento, então ele fez essa correlação e plotou o resultado.
E eu posso fazer, tem histograma, tem vários tipos de gráficos, enfim, aí em futuros vídeos eu vou mostrar um pouco mais disso. Vamos agora mostrar como é que a gente pode criar, por exemplo, números aleatórios. É fácil você gerar uma lista com números aleatórios. Então eu vou criar aqui um objeto, vou chamar ele de população. E eu vou criar aqui uma lista, né? Vamos chamar aqui o runIf, ele gera números aleatórios. Então é isso que essa funçãozinha do R faz. E aqui, basicamente, eu vou dizer quantos números eu quero gerar. Então, eu vou colocar aqui, eu quero gerar, no caso, 1000 números. Né? E eu vou dizer aqui qual que é o número mínimo. Eu quero gerar 1000 números, sendo que o mínimo é 100. E o máximo, digamos que o máximo seja 5.000. Tá bom. Se eu rodar isso daqui, ele vai gerar números com casas decimais, que ele vai gerar números decimais. Mas digamos que eu quero só números inteiros. Então eu posso pegar tudo isso daqui e usar a função floor para arredondar no caso para baixo, né? Então, se um número gerado for, por exemplo, 100.6, ele vai arredondar isso para 100. Se eu executo isso, então ele vai gerar esta lista. Se eu selecionar só a palavra população e mandar executar isso, né, dar um run, por exemplo, ele mostra para mim o que ele encontrou. Então está aqui os 1000 números aleatórios gerados. A gente faz muito esse negócio de gerar número aleatório para rodar alguns tipos de testes, né? E aí eu posso, por exemplo, pegar aqui e gerar um histograma, né, que é um gráfico de frequência disso daqui. Então ele gerou o histograma aqui. Inclusive, vamos fazer um histograma aqui, vamos botar uma corzinha, né? Vou botar aqui cor, botar aqui amarela, yellow, tá lá. Bacana, né? Ah, quero saber como é que eu uso, eu não sei usar, quais são os parâmetros, o que eu posso fazer com a função plot, né, função history. Tem uma forma fácil de você consultar o help, né, a ajuda de qualquer uma das funções do R. Você pode simplesmente digitar interrogação e o nome da função depois. Então, se eu botar, por exemplo, interrogação plot, executar aquela linha, ele vem aqui para a abinha help, ele te mostra lá todo o help do plot, explicação, quais são os parâmetros, tem exemplinho no final, é bem bacana. Ou posso fazer, por exemplo, aqui o interrogação hist, pode ser aqui ou no próprio console, né? E aí eu executo aquela linha, mesma coisa, tá? Se você, ao invés de querer buscar a ajuda daquele item, se quiser que ele faça uma busca sobre aquela palavra específica, então, por exemplo, eu quero fazer um box plot, mas eu não quero o help da função box plot. Então, você pode botar duas interrogações e ele vai fazer uma busca, um search. Esse aqui ele demora um pouquinho mais, né? E aí ele mostra aqui o resultado da busca que ele encontrou, onde ele encontrou aquela palavra lá. Bacana? Então é isso. Mais uma vez, obrigado, né? Não se esqueça de inscrever-se no meu canal e entre no meu site lá, né? Vamos imprimir aqui no R, né? Que é o igoralcantara.com.br e dê uma olhada lá nos meus workshops. Eu tenho um workshop de linguagem R, de fundamentos da ciência de dados, que pega bem do comecinho, de introdução a machine learning e outros workshops que estão surgindo. Então dá uma olhada lá, a gente sempre tem datas em aberto, é online, ele tem certificado de participação, enfim, tem todo o suporte antes do curso e é prático e teórico, então você coloca a mão na massa, tem exercícios, enfim, é bem bacana, já tive várias turmas, o pessoal tem elogiado bastante, então dá uma olhada no site lá. E se você tiver sugestões de assuntos, dúvidas, coisas que você queira que sejam abordadas nos meus vídeos sobre ciência de dados, é só você ou mandar um e-mail para mim, lá através do meu site, ou escreve aqui nos comentários desse vídeo e quando tiver um número bom de perguntas, eu respondo em vídeo, ou se for uma pergunta específica de algum curso, alguma coisa assim, eu respondo pessoalmente para você, ok? É isso, obrigado e até o próximo vídeo.